Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa 12ª live e na live de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês por que anúncios não fazem milagre para o seu negócio em qualquer situação. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Mas antes disso, né, para quem não me conhece, meu nome é Bruna e eu te ajudo a posicionar o seu negócio local aqui no Instagram para vender mais. E no tema de hoje, né, como eu falei aí, então acaba sendo aí às vezes a esperança, né, de muitos empreendedores, né, pequenos empreendedores que acham que fazer tráfego, né, começar a pagar para anunciar vai fazer milagre, vai trazer muitos seguidores, muitas vendas e nem sempre é assim. Então a gente tem que se atentar a alguns erros, né? Alguns principais erros aí que as pessoas vêm cometendo e para você também não cometer e sair aí disso, né? Não fazer isso que eles estão fazendo de errado, tá? Então esse foi o tema da live de hoje. E então, gente, primeiro, né, eu vou dar aí para vocês um panorama, né, de quais seriam esses principais erros no anúncio pago, no tráfego pago, que a gente vai analisar aqui nos exemplos que eu vou mostrar, tá? Então, primeiro de tudo, é usar aquele botãozinho promover, tá? Então, ou é promover anúncio, ou turbinar a publicação. Então, o Facebook e o Instagram, como são a mesma empresa, tá? Então, vira e mexe, eles modificam o nome desse botãozinho aí que vai aparecer para vocês. Mas é a mesma coisa, tá? Então, se clicar ali, ele dá uma versão bem reduzida do que realmente o tráfego pago pode fazer pelo seu negócio. Então é comum mesmo, né? Principalmente quem não tem conhecimento sobre esse assunto ainda, então clicar ali e fazer de qualquer jeito, sem se atentar para as configurações, e aí não vai ter o resultado esperado, tá certo, gente? Né, o pessoal tá chegando aqui, né? Vocês me ouvem bem, gente? Espero que a conexão ajude, que a luz piscou aqui antes. Então espero que dê tudo certo, né? Parece que toda terça-feira aí acontece alguma coisa, né, para atrapalhar a nossa live, mas, né, vamos lá, espero que o andamento aqui seja tranquilo. Então, o primeiro erro é esse, tá? Então, é você clicar naquele botãozinho, né, que parece tentador, que vai aparecer para você, mas aí, como ele é uma versão reduzida, o que que acontece? Você não vai conseguir escolher corretamente o local para você rodar os seus anúncios, tá? E isso às vezes as pessoas não escolhem corretamente, né? Então, o maior erro aí que a gente vai ver nos exemplos, então são negócios locais, ou seja, restaurantes ou lojas, ou seja lá o que for, e que vão fazer entrega, né, delivery, somente numa região, ou numa cidade, ou num bairro. E aí aparece anúncio aí para o Brasil todo, ou seja, né, não é o Brasil todo que vai pedir o seu lanche, a sua pizza. Então a gente precisa se atentar para isso. Segundo ponto que eu quero aqui trazer para vocês antes dos exemplos é a questão dos horários. Então, novamente, se você quer anunciar para delivery, ou seja, anunciar para algum produto ali que você tem, né, que a pessoa tem que pedir dentro do tempo do funcionamento do seu estabelecimento, então também não faz sentido você deixar o anúncio rodar a qualquer horário, tá? A gente vai até ver aí nos prints que eu fiz, tá? Então não faz muito sentido, né? Então seria mais otimizado o seu dinheiro, né, a sua verba, se você deixasse ali, se você selecionasse somente o horário que a sua loja, né, que o seu estabelecimento vai estar funcionando, vai estar aberto, tá? Então esse é o segundo ponto aí de atenção que eu trago aqui para vocês. E, né, consequentemente, às vezes, né, as pessoas que fazem isso não estão ligando muito, né, se tá certo, se tá errado. Por quê? Porque no fundo elas às vezes só querem conquistar clientes, mesmo que não seja da cidade dela,
mas só para ter números, né? Mas quem me acompanha aqui, quem já tá por dentro aqui do conteúdo que eu venho trazendo para vocês, já sabe que número de seguidores não é o mais importante, tá? A gente precisa se preocupar com número de clientes e não com número de seguidores, e tem uma diferença aí, né, que eu até já expliquei numa live para vocês, tá? Então, dito isso, né, para a gente se situar aqui, né, sobre esse tema, tá? Então, vamos entender aqui com os exemplos, né, todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês verem, né, na prática como que funciona, tá? Então, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir corretamente os meus aqui os exemplos. Acho que ele não salvou aqui no início do meu rolo da câmera. Só pra me ajudar. Agora vai saber, né, onde ele salvou, né, seu Instagram. Pessoal, enquanto eu tento localizar aqui, ele não deixa a gente escolher por álbuns. Mas vamos conversando, né, gente? Deixa eu ver aqui. Senão eu vou precisar sair aqui, gente, e voltar. Vou precisar salvar novamente aqui as coisas, porque eu ocultei o nome, né, dos anúncios, o nome das lojas. Então foi essa modificação que eu fiz nas fotos e era pra estar no início do rolo da câmera e não está. Então, imprevistos acontecem, gente. Aqui a gente tá fazendo ao vivo mesmo, tá? Então, eu vou fechar, gente, essa live rapidinho. Vou salvar aqui corretamente, né, para aparecer no início do rolo da câmera esses prints, tá, que eu fiz para mostrar aqui para vocês, senão não faz sentido, né, a live de hoje. E aí eu abro novamente aqui, tá, e a gente continua aqui desse ponto, tá joia, gente? Aguardo você, a gente já volta. Bom, pessoal, então eu vou voltar aqui, né, como combinado, vou gravar a minha tela para mostrar esses prints que eu fiz para vocês, que seriam para a nossa aula ao vivo de hoje, mas o Instagram aí parece que pegou pela data dos prints e não está aparecendo para mim no início do rolo da câmera para eu mostrar para vocês durante a live. Então, é aqui o primeiro exemplo. Tá? Então, isso aqui foi no início, né? Bem no inicinho ali da pandemia. Então, começou a surgir vários anúncios, né? Patrocinados aí para mim. E aí, eu fiz questão de ir printando, né? Para ter aí essas provas, tá? Para mostrar para vocês, né? Então, eu já né, tinha isso em mente, que eu precisava fazer uma aula sobre isso para mostrar para vocês o que não fazer, tá? Então aqui, como que eu sei que é um anúncio? Primeiro, né, abaixo ali do nome do perfil, né, do Instagram aparece patrocinado, então por isso que eu sei que é um anúncio pago. E aí, o que vem aqui de interessante, olhem ali na arte desse anúncio, né, dessa propaganda. Então tá ali 41, tá? Sendo que na minha área, né, na minha cidade onde eu moro é 31. Ou seja, eu moro no interior de Minas e para mim começou a chover, né, anúncios aí de outros estados, de outras cidades, nada a ver, tá? Então aí esse foi o anúncio e aí eu entrei no perfil para verificar, né? Sou muito curiosa, tá? Então aqui, deixa eu ver, isso. Tá, desse aqui eu acabei não entrando, mas dos outros, né, eu entrei para verificar a cidade, né? Então aqui pelo DDD, né, eu sei que não era minha área, seria até outro estado. Este outro exemplo aqui, então, também foi um anúncio pago, tá? Aqui eu rolei ele mais para baixo, tá? Mas apareceu patrocinado da mesma forma. E olha ali, ó, o DDD 11, ou seja, São Paulo, né? Então, o que tem a ver, né? Como que eu vou consumir esse prato desse restaurante, tá? Então, aqui era o perfil, né? Então, realmente confirma ali, é São Paulo. Então, gente, eu não moro em São Paulo, né? Então, como é que eu ia pedir o delivery aqui deles, né? Chama atenção, óbvio que chama, né? Mas eu não sou o público deles, entendeu? Eu não moro em São Paulo, eu não vou consumir
no restaurante deles. Aqui mais um exemplo. Então a gente tem aí, né, chama atenção a foto bonita, né, a pizza. E aí eu entro lá no perfil para ver da onde que é. São Paulo também, ou seja, não sou o público deles, né? Eu não vou conseguir pedir a pizza aí deles. Aqui mais um exemplo, então apareceu esse patrocinado aí, agora com o DDD 34, que já tá na arte aí, né, que vocês conseguem ver aí embaixo, perto do visitar perfil do Instagram. Então já não é da minha cidade. Eu entrei para ver, então é de Uberaba, tá? Então como que eu vou fazer o pedido, né? Tá aqui, peça nosso delivery. Mas eu não moro lá, né? Eu não moro em Uberaba, tá certo? Então não faz sentido, né, ficar rodando aí para quem não é da sua área, né, da sua cidade. Aqui mais um patrocinado que apareceu para mim. Então confira o nosso cardápio, saiba o nosso cardápio. Aí não tem, né, na legenda e nem na arte, não tem especificado da onde que é, né? Eu não sei o endereço, eu não sei de onde que é. Então eu entrei no perfil e tá lá, Joinville. Joinville, cara, como assim, né? Tá bem longe da onde eu moro, né? Então não faz sentido esse anúncio ter chegado para mim, tá? E mesmo assim chegou. Então você vê que as pessoas não estavam especificando, delimitando, na verdade, né, o local para esses anúncios rodarem. E nem o horário, tá? Se vocês perceberem lá em cima ali o print, então foram os horários que eu recebi esses patrocinados, então 1h35 da manhã. Eu tava indo dormir muito tarde, ainda continuo, tá? Mas no início da pandemia os horários ficaram todos malucos. Então, olha lá, 1h34, 1h35. Então, isso aqui foi quase que em seguida, tá? 1h33. Então, tava chovendo anúncio para mim, tá? Por quê? Porque eu clicava, né? Ainda ia visitar o perfil. Então, ainda mais por esse motivo, o algoritmo aí do Instagram, né, do Facebook, entendeu que eu sou uma pessoa, né, que gosto aí de anúncios, né, e por isso começou a chover para mim os anúncios em seguida. Mas olha só, 1h36 da manhã, provavelmente esse restaurante já estava fechado. Ainda mais com as restrições de horários que a gente tinha no início da pandemia. Então não fazia sentido esse anúncio estar rodando para mim, né, nesse formato específico, né, para pedir delivery, né? A gente pode rodar sim outros tipos de anúncio, independente do horário, mas os específicos de delivery não faz tanto sentido, tá? Por quê? Porque se a pessoa, né, vai ficar com vontade, por exemplo, vendo esse hambúrguer aqui maravilhoso, delicioso, se me der vontade, primeiro, eu vou ficar frustrada 2 vezes. Por quê? Não é da minha cidade. E segundo, porque mesmo se fosse esse horário, o estabelecimento já estaria fechado. Ou seja, o seu cliente, né, o seu possível cliente iria se frustrar 2 vezes. Então, esse não é o objetivo, tá certo? Então, aqui, esse aqui, patrocinado, olha lá o DDD, gente, 51. Né? Então não era da minha cidade. Eu entrei para ver lá, Porto Alegre. Porto Alegre, cara, Rio Grande do Sul, eu moro em Minas. Então tá muito longe, tá? Então não fez sentido, né? Não tinha por que esses anúncios estarem aparecendo para mim. Né? Outro aqui, aí também na legenda não dá para saber de onde que é, né? O local. Entrei no perfil, tá lá, Campinas, DDD 19. Né? Então, outro erro aí. Tudo na madrugada, gente. Os horários todos em seguida. Mais um patrocinado apareceu. Agora DDD 61. 61, né? Então ali nem fala que é. Talvez seja, né, Brasília, né? Não sei, tá? Mais um patrocinado. DDD 92. Então olha lá, gente. 92, que é de Goiás, tá? Então, né, não tinha como eu pedir delivery, não tinha como eu nem conhecer o restaurante. E assim foi, gente. Mais um patrocinado, aqui também na legenda não tem. Entrei no perfil para conferir e esse era do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, tinha muito tempo, né, que eu não ia no Rio, né, porque no Rio ainda vou de vez em quando, mas tinha muito tempo, né, meses que eu não ia e mesmo assim apareceu um anúncio para mim.
Esse aqui também, aí depois eu comecei, acho aqui, a já dar print direto das telas, né, dos perfis para vocês verem, né, que não eram da minha localização. Então aqui, Mogi Guaçu, mas todos esses, gente, esses perfis, eu cheguei até eles porque apareceu um anúncio para mim, tá? Eu só não printei aqui o anúncio, né, porque foram tantos no mesmo dia, que aí eu cansei, tá? E aí só printei o perfil mesmo para ter registrado. Então, olha lá, Recife, gente, DDD 81. Recife, outro restaurante de Recife. Esse aqui de São Paulo, DDD 11. Esse aqui de Belo Horizonte ainda tá próximo, mas mesmo assim não tem como pedir. Se eu pedir algo em BH, não vai chegar na minha cidade, entendeu? E também tinha muito tempo que eu não ia lá, então não era para estar rodando, né? Não era para estar aparecendo esse anúncio para mim. DDD 11, então São Paulo. DDD, aqui não tem nenhum DDD, né? Tem só a cidade aqui, Brasília. Então a pessoa, mais um erro, né? A pessoa ainda tem que adivinhar qual que seria o DDD aí para entrar em contato com você, né? Vamos supor que fosse um turista, né? Então, tudo bem, faria sentido aparecer para ele, mas você tem que colocar o DDD. Aqui, Itapema, né? Nem sei onde que fica essa cidade. Mais um patrocinado, né? Então, aqui agora apareceu, né? Comprar agora. Mas mesmo assim, não configuraram as coisas corretamente. Então, DDD 71, de Salvador. Gente, anúncio de Salvador aparecendo para mim. Aqui de Franca, né? Então aqui seria uma região, aí não tem nem o telefone, mas apareceu um anúncio para mim. Outro anúncio aqui, então DDD 11, então é de São Paulo. Mais um DDD 11, São Paulo. Né? Mais um aqui, né? Então tem aí a artezinha e tal, DDD 22, então vai ser do Rio, né? De Itaperuna, mas também eu não sou o público-alvo. Mais um, DDD 12. Então aqui já foram em outros dias, né? Vocês estão percebendo aí os horários, né? Mas todos à noite. Então esses restaurantes já estavam fechados, tá? Então já não estavam funcionando. Então, olha lá, 23h39, 23h40. Então eles já não estavam abertos também, né? E mesmo assim estava veiculando anúncio, né? Para pedir delivery. Então esse hambúrguer aqui, né? DDD 41. Esse outro, né? Então apareceu para mim também. Fui lá, DDD 11, então de São Paulo. Mais um patrocinado, então DDD 81. Outro, né? Então a foto até bonita, chama atenção, mas aí eu entro no perfil São Paulo, então não tem como eu pedir. Outro aqui patrocinado, então é daquele mesmo, né, que não tinha lá, que é de Brasília, tá vendo? Até apareceu mais de uma vez para mim, né, agora às 15h19, mas eu não moro em Brasília, né, então não tem por que aparecer para mim, né, mais um aqui patrocinado, agora DDD 34, né, que também não é da minha cidade, outro aqui, DDD 44, então também não sou o público-alvo. Esse aqui, ó, com DDD 44 era de Maringá, então tá longe. Mais um, né? Então, foto legal, né? Chama atenção aí o hambúrguer. Mas, né, é de outra cidade, né? Que não dá nem para ver o DDD. Aqui, DDD 11, então São Paulo. Então, mais um restaurante de São Paulo. E esse aqui, gente, esse exemplo aqui foi o melhor de todos. Apareceu para mim um anúncio de cueca. Sério, gente, eu tô falando sério. Apareceu um anúncio de cueca para mim, tá? Então, aqui tem até o erro mais grave. Por quê? Aqui tudo bem, né? Acho que a pessoa tinha um site, tá? Então, compraria online. Mas aí tudo bem circular para o Brasil inteiro. Só que ele tinha que selecionar o público dele, então a gente também consegue escolher se a gente quer que o anúncio apareça para homens ou para mulheres. Então aqui nesse caso, né, seria só para homens ou no máximo mulheres casadas ou em relacionamento sério, alguma coisa desse tipo, e não era o meu caso,
tá? Então, por isso que, que eu achei muito engraçado aparecer esse anúncio para mim, né, de cueca, sendo que eu não tinha, né, para quem comprar cueca, tá? Então, esse foi, né, o melhor de todos aí. Aqui, né, mais um restaurante, então um prato bonito, chama atenção. Aí vou olhar Belo Horizonte, mas, né, não tinha como eu pedir para retirar, né, ou para entregar na minha casa. Não fazia sentido. Mais um aqui de São Paulo, DDD 11. Outro, DDD 19, então Campinas. E mais este aqui que não diz na legenda, eu entrei no perfil, né? O prato maravilhoso, deu até vontade, mas de São Paulo, tá? Então também não tem como pedir. E aqui, né, mais um, né? Entrei no perfil também para verificar, então de Petrópolis, né? Lá no Rio, então também longe, né? Não tem como pedir, tá? Tá? Então foram só esses exemplos aqui, tá? Que foi isso que eu queria mostrar na live de hoje aí, na nossa 12ª live, eu queria mostrar ao vivo para vocês esses prints, mas infelizmente por limitações técnicas não foi possível, mas a gente resolve mesmo assim. Então eu gravei aqui esse GTV e vou aqui finalizar, né, para juntar aqui o fim da nossa live para ela ficar completa, mesmo que não seja de forma contínua. Então, voltando aqui, então, só para a gente finalizar a nossa live, que foi picada. Então, para a gente finalizar a nossa live aqui, mas o tema é interessante, é importante. Então, o que a gente vê aí com os exemplos, né? Com essa captura de tela, com esses prints que eu trouxe para vocês. Então, se você não seleciona direito, né, não escolhe, se você possui um negócio local, ou seja, você não tem um site, você não vai entregar um produto físico que não seja perecível para outra pessoa, então ou vai ser comida, ou vai ser alguma coisa específica, ou realmente você não tem site, né, não tem como mandar pelo correio, então não faz sentido você anunciar para o Brasil todo. Você precisa restringir ali, né, para sua região, ou para o seu bairro, ou para sua cidade, né, dependendo aí do tamanho, da localização, dependendo, que eu digo do número de pessoas mesmo, né. Então, pela própria ferramenta do Facebook Business, a gente consegue ter essa estimativa para saber se são poucas pessoas, muitas pessoas, né, qual que é a estimativa. Então, não faz sentido, tá, gente? Então, se você que possui um negócio local, apertou no botãozinho lá ou confiou em alguém para fazer um anúncio para você e tá rodando no Brasil inteiro e você não vai entregar para o Brasil inteiro, então você tá jogando dinheiro fora, tá? É isso que eu quero aqui, né, finalizar essa ideia, né? O porquê que eu trouxe essa live hoje para vocês, essa aula. Então, na verdade, você vai estar jogando dinheiro fora. Então, a gente tem que sempre pensar em otimizar a nossa verba, tá? Da mesma forma que, se os seus anúncios que são específicos para delivery, ou seja, você quer conquistar mais clientes, mais pessoas pedindo durante o funcionamento do seu estabelecimento, né, do seu restaurante ou da sua loja, ou seja lá o que for, então você tem que otimizar também pelo horário. Então tem que começar um pouquinho antes, talvez, do seu restaurante, né, do seu delivery abrir e finalizar, né, o anúncio finalizar talvez uma meia hora antes de terminar o expediente, tá? Para quê? Para a pessoa não ficar frustrada, para ela não ir lá pedir, né, ficar com vontade, ficar com desejo e não conseguir ser atendida. Então, a pessoa, se não é o seu cliente e estava pensando em ser, ela vai ficar frustrada, tá? Então, foi até isso que eu disse lá né, nos exemplos lá para vocês. Então, acontece que as pessoas vão ficar frustradas. Por quê? Primeiro, né, o anúncio que estava rodando não era da minha cidade. E segundo, eu entrei lá, se fosse da minha cidade e eu quisesse fazer o pedido, o restaurante estaria fechado. Né? Então eu ia dormir com vontade, né, de comer lá aquele prato, né, que apareceu no anúncio para mim, tá? Então isso não é legal. Então você já acaba despertando um sentimento ruim numa pessoa que poderia vir a ser um cliente seu de fato, tá? Então isso não é legal, tá? Então, gente,
tráfego, né, fazer anúncio não é brincadeira, tá? Então não é coisa, vou colocar um dinheirinho ali e vou ver o que dá, ou então, não importa se eu tô conseguindo seguidores aqui do Brasil inteiro, mas eu só atendo São Paulo ou só um bairro de São Paulo. O que eu quero é número de seguidores para ter, sei lá, o arrasta para cima, né? Tem alguns empreendedores, né, que pensam assim, tá? Mas não é esse o foco, tá? Não adianta você poluir a sua audiência, poluir o seu público só para ter uma arrasta para cima, que se a maioria das pessoas não for seu cliente, não vai servir para nada, tá? Então, no fundo, você vai ter o arrasta para cima, mas ninguém vai comprar do mesmo jeito, porque a maioria dos seus seguidores não são seus clientes e nem moram, né, na mesma cidade que você oferece o seu serviço ou o seu produto, tá? Então, se atentem para essa questão, tá? Então, eu aconselho até vocês assistirem essa live anotando, né, esses pontos aqui importantes, para vocês não se perderem, tá? Então, revisem a live e anotem os pontos aí importantes, né, do porquê que eu tô falando para vocês que isso não é brincadeira e porque vocês não devem fazer, né, de forma aleatória e sem conhecimento de causa, né, para mexer aí nas ferramentas, tá? Então, isso cai o quê? Num segundo ponto aqui. Então, já que tráfego, né, fazer anúncio pago não é brincadeira, então vocês têm que, se vocês não estiverem dispostos a estudar sobre o assunto, então vocês também têm que tomar muito cuidado de quem vocês vão também, às vezes, pegar, né, esse serviço, vão pedir essa ajuda, tá? Porque hoje tem muitas pessoas que oferecem o gerenciamento de mídias sociais, né, de redes sociais, e agora estão incluindo esse tráfego pago dentro do pacote de serviços oferecidos. Só que a maioria não sabe o que está fazendo, tá? Eu já vou alertando vocês aí, tá? Principalmente se o valor do pacote for muito baixo ou for o padrão que vinha sendo, né, em torno de R$500, R$600 para gerenciar aí um perfil do Instagram. Aí pensa comigo, né? Vocês não sei há quanto tempo, né, quem está assistindo aí me acompanha, mas eu já citei aqui para vocês, né? Já disse que para você anunciar, o mínimo que a ferramenta cobra são R$6 por dia, tá? Então façam as contas aí. Se a gente for anunciar todo dia, né? Ou seja, 30 dias aí do mês, mais ou menos, a R$6, então daria R$180, certo? R$180 que a gente tem que pagar para o Facebook. Então não fica comigo, né? Não fica com quem vai gerenciar o seu perfil. Isso vai direto pro Facebook. Aí pensa, a pessoa te cobra nesses R$500, R$600. Aí vocês acham mesmo que ela vai tirar, né, do ganho dela esses R$180 para pagar o anúncio, para fazer direitinho, né, para rodar todo dia como deve ser? Né? Pensem aí. Com certeza não, né? Então, é um ponto que vocês têm que se atentar, né? Então, isso está sendo, né, o diferencial, mas que seria, de fato, um diferencial, só que muitas pessoas que estão ingressando nessa área estão usando isso para ser um chamativo, né? Mas não estão aplicando na prática, né? Então, vocês têm que ficar atentos, tá, gente? Não caiam nessa, né? Então, realmente tem que ver todos os termos, tem que procurar saber. E o que eu defendo aqui é que você mesmo aprenda a fazer tudo para gerenciar as suas redes sociais, porque ninguém melhor do que você mesmo para conhecer o seu público, para estar perto do seu público e também, por que não, aprender um pouquinho aí sobre como anunciar de forma correta, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então é muito mais simples do que muita gente pensa. E mais o que? Né? Então é isso, tá, gente? Então aqui para anunciar, então você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então né, realmente pesquisem, peçam opinião, né, das pessoas, pesquisem mais sobre o assunto, né? Eu em breve pretendo também trazer mais aí sobre esse tema em específico, se vocês tiverem interesse.
Mas, como eu já disse, né? Então, esses foram um dos erros principais, tá? Agora, pensa comigo. Se o seu perfil não estiver organizado, se você não estiver desenvolvendo as outras estratégias que eu já cito aqui, né? Que eu já trago para vocês, não adianta a gente pagar anúncio na esperança de ter clientes, de chover clientes, porque isso não vai acontecer, tá? Até mesmo pelas fotos, né? Vocês perceberam que cada um foram artes, né, diferentes, mas o que chama a atenção das pessoas, principalmente no ramo de alimentação, é uma boa foto. É uma foto que vai despertar o desejo de comer, de sentir, né, o cheirinho, de realmente querer aquilo ali, de desejar aquele hambúrguer ou aquela pizza ou aquele prato, né, naquele momento, tá? Então, por isso que eu volto um pouquinho aqui para reforçar a importância de boas fotos, né, dos seus produtos aí, principalmente se você já estiver pensando, se você já cumpriu, né, tudo o que tinha das estratégias que eu passo, e aí você quer começar a anunciar, então mais importante ainda você ter boas fotos, mesmo que talvez você precise contratar alguém, né, algum profissional aí da sua cidade para fazer essas fotos para você, porque senão não vai adiantar, né? Se a gente não despertar esse desejo no consumidor, né, no seu possível cliente, você não vai vender, tá? Então, foto é importante, né? Os textos que aparecem também nessas artes, né? Nesses anúncios, tá? Então, eles também vão contar, eles também vão ser importantes, né? Para chamar a atenção das pessoas, porque a gente tem que lembrar que as pessoas estão aqui no Instagram se divertindo, vendo memes, rindo. Então, a gente vai sempre competir, né, com isso, né? Vai competir aí já com o que ela faz usualmente. Então, ela tem que estar rolando feed ali e alguma coisa chamar a atenção dela. Então, a gente precisa quebrar esse automático, né, que a maioria das pessoas hoje ficam aí no Instagram. Então, a gente precisa quebrar esse automático para chamar a atenção dela e aí talvez ela clicar ali no seu link e fazer um pedido, né, de um produto seu ou fazer, né, a contratação de um serviço seu ou pelo menos pedir um orçamento. Então, são esses pontos de atenção que eu quero trazer para vocês, tá? Então, não é só assim, eu fiz tráfego pago e não resolveu, tá? Então, não é tão simples assim. Então, se você já testou pelo menos um mês o tráfego pago, sendo que você, né, achava que estava fazendo tudo certinho, não teve resultado, então é porque realmente você precisa voltar lá do início, lá do primeiro passo e começar do zero, né? Começar tudo de novo antes de gastar dinheiro novamente fazendo anúncios. Então esse era o recado de hoje, esse era o tema aqui da nossa aula. Então, tomar esse cuidado, ter esses pontos de atenção. Então, se você possui negócio local, não anunciar para o Brasil todo. Se é para delivery, então também restringir, né? Escolher os horários ali de funcionamento do seu estabelecimento, tá? Cuidar das fotos, cuidar para não ter muito texto, não ficar muito pequenininho também as artes dos anúncios. Então, ter esses cuidados, né? Ir refinando e, além disso, você estar à frente do seu negócio. Você ser o blogueirinho ou a blogueirinha do seu negócio para ter mais resultado, tá? Então, pessoal, aqui eu vou finalizando a nossa live. Como eu falei, então eu vou juntar lá com a captura de tela para tudo fazer sentido aqui para vocês. E lá no YouTube eu vou subir a live completa, tá? Então, quem quiser assistir a live completinha do início ao fim, então só se inscrever lá no meu canal do YouTube. O link tá na bio do meu perfil, tá, gente? Então, eu vou pedir para vocês irem lá e se inscreverem, porque aí vocês vão conseguir ver tudo, né, do início ao fim, sem corte, sem limitações aí do Instagram, tá certo? Então, nós vamos nos ver aqui na próxima terça-feira com mais uma live, com mais uma aula ao vivo, né, para te ajudar a posicionar o seu negócio aqui no Instagram. Vejo vocês, espero você lá. Até mais!